Começando aqui então a nossa semana legado de Halloween, comemorar os 45 anos da franquia, vou trazer uma série de vídeos simplesmente fantásticos para vocês. Começando então, vamos abordar todas as 5 linhas do tempo da franquia Halloween, uma por uma, explicando também um pouco as suas diferenciações e as suas histórias. E então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os 5 filmes originais, a história de Laurie Strode e da sua filha Jamie, começando com Halloween 1978, depois Halloween 2 de 1981, Halloween 4, O Retorno de Michael Myers de 1988, Halloween 5, A Vingança de Michael Myers, de 1989, finalizando então com as 2 versões de Halloween 6, A Última Vingança, de 1995. Ou seja, então fiquem ligados para essa linha do tempo, então, a primeira delas, viu, galera? Então, meu nome é Breno Becala, sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora então quebrar a 4ª parede sobre essa linha do tempo, então, a primeira de Halloween. Happy Halloween, Michael. A nossa história começa então em 31 de outubro de 1963. Michael Myers, de apenas 6 anos de idade, nessa noite de Halloween, pega uma faca, uma máscara de palhaço e acaba matando brutalmente a sua irmã sem nenhum tipo de motivação. Ali então ele é institucionalizado no hospital psiquiátrico de Smith's Grove, onde ele fica por 15 anos. E ali então, numa noite fatídica de 30 de outubro de 1978, às vésperas do Halloween daquele ano, Dr. Loomis, o seu médico responsável por Michael Myers, e a enfermeira Marion Chambers chegam em Smith's Grove numa noite completamente chuvosa. Ali então eles descobrem que tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Como assim os pacientes estão andando livremente pelos campos de Smith's Grove? Algo está errado. Dr. Loomis sai para poder investigar, enquanto Marion Chambers é atacada no seu carro por um desconhecido, que joga ela para fora, acaba roubando o carro e vai embora. No dia seguinte, então, na manhã do dia 31 de outubro, Dr. Loomis descobre que o paciente que fugiu foi ninguém menos que Michael Myers, o seu próprio paciente. Dr. Loomis fica completamente preocupado porque ele sabe que o mal está liberto. E sua grande teoria é de que Michael está voltando para Haddonfield para mais um reinado de terror. Ali então temos justamente Laurie Strode, essa adolescente de 17 anos que está saindo para a escola, e o seu pai, que é um corretor de imóveis, pede para ela poder deixar as chaves na casa dos Myers, que vai rolar uma visitação e uma possível compra da casa. Laurie Strode então vai em direção à casa dos Myers, acaba encontrando Tommy Doyle, o garotinho que ela é babá, no meio do caminho, e os dois vão até a casa. Tommy fica completamente assustado, fala sobre todas as lendas urbanas por trás dessa casa, que é a morada do bicho-papão, que é assombrada. Laurie não acredita nessa história e vai deixar a chave debaixo do tapete da porta. O que ela não sabia é que Michael Myers já estava dentro da casa e o destino entre os dois é completamente selado nesse reencontro. Michael Myers então fica obcecado por Laurie e vai stalkeá-la durante esse dia de Halloween. Enquanto isso, o Dr. Loomis então consegue achar alguns rastros de Michael em direção a Haddonfield. E quando ele chega na cidade, ele vai até o cemitério e descobre que o túmulo de Judith Myers, a irmã de Michael, foi roubado. A sua teoria então se torna realidade. Michael voltou para casa. Laurie então percebe que tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Quando ela está na sala de aula, ela vê um estranho, uma figura a observando com uma máscara branca, sem expressão. Ela não sabe o que é. Ela olha para a janela e fica muito assustada. Quando ela vai responder ali a pergunta da professora, ela retorna para olhar, ele já não está lá mais. Mas ela nota que tem alguma coisa estranha, o sentimento dela ali de que algo ruim realmente vai acontecer.
Tom, então, ele sofre bastante bullying na escola pelos seus colegas ali de turma, porque acham que ele é muito medroso. E ali, então, quando Lori, Linda e Annie, né, que são as duas amigas da Lori, retornam para casa, Lori começa a observar que essa estranha figura também está ali a stalkeando. Ela fala com a Annie que a Annie não acredita, até mesmo zomba com essa situação. Mas a Lori fica com aquele sentimento de que ela está sendo observada e ela não fica muito feliz com isso não. Quando ela chega na sua casa, então, ela também observa que esse estranho novamente está a observando pela janela da sua casa. Quem é ele? O que ele quer? O que está acontecendo? Lori fica assustada e fica se indagando exatamente em relação a isso. Será que é uma alucinação? Será que aquilo é verdade? Quem é essa pessoa? Ali então, quando Laurie Strode e Annie saem para a noite, né, seguem babás de Tommy e Lindsay, elas passam em direção a uma loja em que está o pai de Annie, o xerife Brackett. A loja então foi assaltada mais cedo durante o dia, roubaram uma máscara, uma faca e alguns outros itens de Halloween. O xerife acaba achando que é uma brincadeira de Halloween. Parece que tudo está normalizado. Então Lori e Annie vão em direção à casa dos garotinhos para serem babás durante essa noite de Halloween. Logo em seguida a gente vê o Dr. Loomis chegando para poder conversar com o xerife Brackett sobre a escapada de Michael Myers, o qual isso é extremamente perigoso e que o mal está chegando na cidade. Exatamente nesse momento, então, que o Dr. Loomis está conversando com o xerife, passa-se o carro atrás do Dr. Loomis, que é justamente o próprio Michael Myers. E ali começa, então, o grande reinado de terror daquela noite. Naquela fatídica noite, então, no dia 31 de outubro de 1978, Annie vai buscar o seu namorado na casa dele e acaba sendo atacada e morta por Michael no seu carro. Logo em seguida, então, nós temos Linda e seu namorado Bob, que vão até a casa dos Wallace para poder ter algumas relações ali carnais, e os dois também acabam sendo mortos por Michael. Michael mata Bob, então, pregando ele ali no armário da cozinha e fazendo a sua viradinha ali de pescoço icônica, e também, né, a Linda é morta ali, né, sufocada por um fio de telefone enquanto ela estava ligando para Lori. E Lori então começa a ficar bastante preocupada: o que está acontecendo? Nesse momento, Lindsay estava na casa já dos Doyle para Lori tomar conta dela enquanto a Annie iria buscar o seu namorado. Mas o Tommy Doyle vê essa estranha figura na casa dos Wallace, bem na frente ali. Ele fala que é o bicho-papão, que é o bicho-papão, que é o bicho-papão. Ele nota que tem alguma coisa muito estranha. A Lori não acredita nele, mas depois dessa ligação estranha, algumas coisas não estão batendo muito bem. Enquanto isso, Dr. Loomis está ali à espreita na casa de Michael Myers. Ele tem a ideia de que Michael vai voltar para sua casa e passa várias e várias horas durante a noite ali na casa de Michael. Enquanto isso, o xerife Brackett então está com os policiais rondando nas ruas para ver se acham um homem suspeito, para ver se encontram Michael Myers. E os dois então se encontram na casa dos Myers e o xerife fala que até o momento não tem nenhum tipo de pista. Ali o Dr. Loomis então fala a história de Michael Myers, como ele é o puro mal, como ele matou a sua irmã, como ele não fala durante 15 anos depois disso, que o Dr. Loomis tentou ajudar o garoto durante alguns anos, não conseguiu, e depois lutou para manter o garoto preso, porque ele é o puro mal, os olhos sem expressão. E ali ele falou que tem que achar Michael Myers de qualquer forma possível, que ele é puro mal. Enquanto isso, né, a Laurie Strode, notando que tem alguma coisa muito estranha acontecendo na casa dos Wallace, tenta ligar para lá, ninguém atende e resolve ir em direção até a casa. Coloca os dois garotos, então, Lindsay e Tommy, para dormir e vai em direção à casa dos Wallace para poder investigar. Dali, então, que ela encontra uma cena grotesca e macabra que vai marcar a vida inteira de Laurie Strode. Chegando, então, na casa dos Wallace, ela acaba descobrindo o corpo de Annie em cima da cama com a lápide de Judith Myers ao seu lado. Além disso, ela também descobre os corpos de Bob e Linda.
E ali ela fica completamente traumatizada e começa a chorar em choque, até que uma estranha figura do nada começa a atacar Laurie Strode. Quem é essa pessoa que me atacou? Laurie então cai da escada e começa a fugir, vai até a cozinha e a estranha figura tenta estoqueá-la mais uma vez, tentando matá-la. Por quê? Como? Quem é você? E ali então ela consegue fugir da casa dos Wallace e ir até a casa dos Doyle, que está trancada. Ela grita por Tommy, que abre a porta, e então ela coloca os dois garotos escondidos enquanto Michael Myers ataca a casa. E ali temos várias e várias batalhas entre a Laurie e o Michael, principalmente naquela batalha muito, mas muito boa mesmo, do armário, em que é uma batalha extremamente icônica. A Laurie então acha que matou Michael Myers, vai em direção aos garotos e pede para os garotos justamente correrem para as ruas para poderem pedir ajuda. Nesse exato momento, então, o Dr. Loomis percebe que perto da casa dos Myers está o carro de Smith's Grove. E ele fala, Michael Myers está por aqui. Enquanto ele começa a andar pelas ruas à busca de Michael, ele vê justamente essas duas crianças saindo, gritando de uma casa pedindo ajuda. E ele tem a consciência, opa, é essa casa. Michael está aqui. Laurie Strode então está sendo atacada por Michael Myers e quase que ele consegue matar ela e fica uma luta muito grande. No último instante então, a Laurie acaba sendo salva por Dr. Loomis, que atira em Michael Myers diversas e diversas vezes. Michael Myers então acaba caindo do mezanino. E ali a Laurie é salva nessa noite fatídica. Ela acaba perguntando para o Dr. Loomis se ele era o bicho papão. Dr. Loomis disse que sim. Era sim. E aí quando o Dr. Loomis vai olhar, pelo mezanino para ver o corpo de Michael Myers, na verdade, o corpo do Michael está desaparecido e Michael está livre mais uma vez pelas noites de Haddonfield. Se passando na mesma noite, então, Michael Myers está à solta pelas ruas de Haddonfield, continuando seu reinado de terror. Ali, então, ele procurando uma nova arma, uma faca, para continuar indo atrás de Laurie Strode, ele acaba deixando uma trilha de corpos no meio do caminho. O Sheriff Brackett e o Dr. Loomis ainda estão procurando, caçando Michael em Haddonfield. Ali então temos Laurie Strode, que é levada para o hospital Memorial Hospital de Haddonfield, onde ela é sedada e colocada numa cama de hospital, sendo cuidada por alguns médicos e enfermeiras e também pelo paramédico. Continuando a se passar na mesma noite, então temos Michael Myers à solta pelas ruas da cidade de Haddonfield, continuando seu reinado de terror com alguma trilha de corpos no seu caminho. Laurie Strode então acaba sendo levada para o Memorial Hospital de Haddonfield, onde ela é sedada e fica aos cuidados dos médicos e enfermeiras de plantão, inclusive o paramédico, o Jimmy, que acaba tendo uma paixonite pela Laurie Strode, que vai cuidar muito bem dela durante a noite. Enquanto isso, Dr. Loomis e o Sheriff Brackett estão ainda à procura de Michael Myers. Mas ali então o xerife acaba descobrindo o corpo da sua filha Annie, acaba abandonando as procuras, culpando o Dr. Loomis por tudo o que aconteceu. Enquanto isso, eles vivem um grande terror na cidade. É o Michael, não é o Michael? Acabam então encontrando alguém fantasiado, quase igual ao Michael Myers, com uma máscara, com cabelo louro, achando que é ele. Os policiais começam a atacar e ali acidentalmente Ben Tramer, o grande crush da Laurie Strode, acaba morrendo, sendo explodido num acidente de carro causado pela própria polícia. E ali então Michael Myers, andando pelas ruas da cidade, acaba escutando por um rádio que a Laurie foi enviada para o hospital. E é exatamente onde Michael Myers vai atrás dela. Por quê? Pra quê? E ali Michael Myers, então, quando chega justamente no hospital, ele acaba tendo uma trilha de corpos de médicos, enfermeiros, matando todo mundo com um bisturizinho ali no hospital. Enquanto a Laurie estava bem sedada
né, ali na cama de hospital, que ela praticamente não faz nada, ela começa a ter alguns flashes de algumas memórias reprimidas. E ela acaba descobrindo então, né, que a sua mãe falava com ela que você é adotada, não sou sua mãe de verdade. Ela até lembra alguns momentos em que ela visitou até mesmo um garotinho no hospital psiquiátrico. Quem é esse garotinho? Mas o Jimmy tá ali para poder ajudar a Lori a todo momento. Até que no momento, então, justamente a Lori está no hospital achando que tem alguma coisa muito errada. O hospital muito vazio, cadê as pessoas? Cadê a ajuda? Cadê os médicos? Cadê as enfermeiras? Até mesmo então que ela vê uma enfermeira no corredor e atrás dela está justamente Michael Myers. Mata a enfermeira na frente dela e ali então eles ficam cara a cara mais uma vez nessa fatídica noite e Michael Myers começa uma perseguição desenfreada a Laurie Strode. Uma perseguição muito boa pelos corredores do hospital que vai em direção ao estacionamento em que o Jimmy, ao invés de ajudar a Laurie, acaba atrapalhando mais ainda e chamando a atenção do próprio Michael Myers. Nesse momento, então, em que o Dr. Loomis e com o policial Gary, Jack Brackett abandonou as procuras de Michael, deixando então a cargo do policial Gary para lidar com o luto da morte da sua filha, a Annie. E ali então chega a própria Marion Chambers com uma informação gigantesca, extremamente importante. Era um arquivo confidencial, mas ela conseguiu essas informações de que Michael Myers, na verdade, é irmão de Laurie Strode. E ali, então, Michael matou a sua irmã Judith aos 17 anos atrás, 15 anos atrás. E agora ele está indo atrás do outro membro da sua família, a sua outra irmã mais nova, a Laurie Strode. Então o Dr. Loomis acende uma ideia e fala, opa, ele vai atrás da Laurie, opa, temos que ir então até o hospital de Haddonfield, porque é justamente lá onde Michael está estorqueando e tentando matar a sua irmã, Laurie Strode. E é justamente o que estava acontecendo nesse exato momento. Laurie, então, sendo perseguida por Michael, acaba sendo salva por um policial, Marion e Dr. Loomis, que entram até o hospital. E é uma confusão, é uma grande batalha neste final. Acaba, então, presos numa sala, Dr. Loomis, Laurie e Michael, que ficam numa luta mortal. Laurie consegue então atirar nos olhos de Michael, que perde a sua visão. Dr. Loomis então se aproveita dessa situação, fala com Laurie para fugir e começa então a vazar gás do hospital para explodir e matar Michael Myers. Uma grande explosão então acontece ali no hospital, Dr. Loomis sai gravemente ferido e o Michael sai pegando fogo. E ali então justamente achamos que é o final de Michael Myers naquele momento. E a Laurie então acaba sendo levada para um outro hospital no final deste filme, na manhã então de 1º de novembro. Parece que o terror acabou. Dois anos depois, em 1980, Laurie Strode fica grávida do Sr. Lloyd. Acaba tendo então uma filhinha chamada Jamie, que depois, aos 7 anos de idade, em 1987, em novembro, Laurie e o Sr. Lloyd acabam então tendo um acidente de carro e morrem. Jamie então é levada até um orfanato em que ela é adotada pela família Carothers, em que tem uma filha adolescente chamada Rachel. 11 meses depois da morte então de Laurie Strode, Michael Myers se encontra 10 anos no hospital de Haddonfield, em estado de coma, em latência. Dr. Loomis está vivo, mas com algumas cicatrizes de queimaduras. E ali, na véspera de Halloween, não sei porque justamente eles adoram fazer transferência do Michael na véspera de Halloween, nessa fatídica noite do dia 30 de outubro de 1988, eles vão levar Michael de volta para Smith's Grove. Eles acham que o Michael, 10 anos em coma, ele não é um perigo mais. No meio do caminho, então, dessa transferência, quando os paramédicos, conversam sobre a família de Michael, há uma paramédica que pergunta, mas ele tem uma família?
Aí o Okra responde, fala que sim, tem uma sobrinha em Haddonfield. Ali Michael Myers sai do seu estado de latência, acaba matando todo mundo na ambulância, a ambulância cai num rio e Michael Myers mais uma vez está desaparecido. Nesse exato momento, então, a Jamie já está na sua casa ali com sua família adotiva durante algum tempo, sofrendo, né, o luto pela morte dos seus pais, principalmente da sua mãe, a Laurie, mas ela tem vários e vários pesadelos com um homem desconhecido que ela não sabe quem é. Ela acaba avistando então uma figura estranha na janela da sua casa. E ali então, no próximo dia, Dr. Loomis acaba descobrindo que Michael Myers mais uma vez está foragido e precisa mais uma vez ir atrás de Michael para ele não matar dessa vez a sua sobrinha, o seu outro membro da família. E durante o meio do caminho, então, o Dr. Loomis acaba encontrando Michael Myers numa lanchonete / posto de gasolina / oficina em que Michael Myers já matou várias pessoas, já roubou então a roupa de mecânico, né, na oficina. E os dois têm um grande embate, em que acontece então uma grande explosão nesse posto de gasolina. O Dr. Loomis fica no posto de gasolina, Michael rouba um carro, vai em direção a Haddonfield e corta exatamente a linha telefônica de toda a cidade. Dr. Loomis logo depois acaba então tendo uma carona que o leva até Haddonfield. Nesse dia, então, de 31 de outubro, a senhora Carothers, a mãe da Rachel, fala com ela para levar a Jamie durante a noite para ter trick or treat. A Rachel não gosta muito dessa ideia porque ela já tem planos com seu namorado, o Brady. E que ela, então, né, muito resiliente, ela não quer levar a Jamie, mas a Jamie fica muito chateada e ela resolve, então, levar a sua irmãzinha adotiva para esse trick or treat. E ali então, quando as duas vão para essa farmácia para avisar o Brady, o namorado da Rachel, de que ela não poderia ir ao encontro deles, a Jamie vai escolher uma fantasia de Halloween. E ali, quando ela vai escolher essa fantasia de Halloween, então, ela acaba se deparando com uma fantasia de palhaço. Ela coloca aquela fantasia, tem uma alucinação com um garotinho estranho e aparece quem justamente atrás dela, que também estava nessa mesma loja roubando uma máscara, né, do próprio Michael ali, que estava ali, né? O próprio Michael Myers, o seu tio. Eles têm o primeiro grande encontro. A Jamie grita a plenos pulmões, Michael foge e Rachel chega para poder ajudar a garotinha. Durante a noite então de Halloween, enquanto Jamie e a Rachel estão ali no trick or treat, Michael Myers arromba a casa de Rachel e acaba descobrindo então a foto de Laurie Strode, ou seja, ele está no caminho certo e aquela sim é a sua sobrinha. Então, o Dr. Loomis então acaba chegando em Haddonfield e vai até a delegacia com o xerife. E ali então, ele avisa o xerife sobre Michael Myers estar mais uma vez andando pelas ruas de Haddonfield no seu reinado de terror. E o novo xerife então, que é o xerife Meeker, já que o xerife Brackett acabou se aposentando em 1981, ele fica completamente assustado com essa notícia e fala: não, dessa vez não. Vamos atrás de Michael Myers. E ele então reforça toda a força policial para ir atrás de Michael Myers. Enquanto as duas garotas, então, estão no trick or treat, Jamie acaba se perdendo no meio das ruas. E ela, então, acaba sendo estoqueada por essa estranha figura que ela não sabe que é o tio dela, mas Michael Myers está atrás de Jamie, até que Rachel consegue achá-la. E logo em seguida, então, o Dr. Loomis e o próprio xerife Meeker conseguem achar as garotas e o xerife Meeker, então, tem a ideia de levá-las até a sua casa para fazer uma barricada e protegê-las de Michael Myers enquanto eles caçam Michael durante a noite. E é justamente isso que acontece. Enquanto isso, Michael Myers ainda está no seu reinado de terror
em Haddonfield. Ele vai até a rede elétrica e acaba matando um trabalhador, joga o seu corpo na rede elétrica e parte então da energia da cidade acaba acabando. Tem um blackout na cidade. Ele também vai ali na delegacia, acaba matando vários policiais, enfraquecendo a força policial de Haddonfield, para ele continuar assim o seu reinado de terror mais imponente ainda. Até que ele acaba descobrindo então que Jamie e Rachel estão na casa do xerife e é onde justamente ele vai atrás das duas. Ali então, nesse meio tempo, um grupo de caminhoneiros que está num bar nota que tem alguma coisa muito estranha. Eles veem no noticiário notícias sobre o que estava acontecendo em Haddonfield e acabam ligando então para o departamento de polícia, que não conseguem contato, telefones não funcionam. Eles ficam bem assim, o que está acontecendo? Eles então resolvem juntar o grupo desses caminhoneiros e irem até a delegacia de polícia, que lá justamente descobrem toda a verdade do que aconteceu. A delegacia está assim com corpos a todo lugar e ali descobrem que Michael Myers está de volta na cidade. Eles ficam completamente enraivecidos e falam: dessa vez não, de novo não. Vamos caçar Michael Myers pela noite. Então vai o grupo de caminhoneiros justiceiros junto com o resto da força policial que sobrou para poderem caçar Michael Myers nessa noite. Que ali então Michael Myers consegue arrombar a casa, mata todo mundo e tem uma perseguição das duas com o Michael no telhado da casa. Rachel acaba ficando inconsciente da queda, Jamie consegue fugir e no meio do caminho acaba encontrando o Dr. Loomis, que resolve levá-la para a escola para ficarem protegidos. Mas obviamente isso não acontece, que Michael Myers está stalkeando Jamie, acaba encontrando então os dois ali na escola e ataca os dois novamente. E chega então a Rachel, com os caminhoneiros nessa escola e salvam todo mundo de lá. E ali então eles colocam a Jamie e a Rachel nos caminhões para levá-las para a cidade mais próxima, para fugirem de Haddonfield. No meio do caminho, eles acabam achando então, encontrando a força policial de Haddonfield e acabam se juntando neste momento. Só que eles não sabem que Michael Myers está ali no meio do caminhão, mata geral e ali acontece um acidente e que então eles acabam lutando contra Michael Myers. Rachel consegue pegar o caminhão, atropela Michael, mas obviamente ele não morreu. E a força policial então atira várias vezes em Michael, que cai num canal e vai rio abaixo e some. Seu corpo desaparece. Eles acham que Michael justamente morreu, mas não morreu não. E ali então Rachel acha que tudo tá bem, que a Jamie está bem. A Jamie descobre que era o seu tio e acaba então sendo levada para sua casa com a força policial e com o Dr. Loomis. Enquanto eles estão na sala conversando sobre o que aconteceu, acabam vendo então que Jamie acabou atacando a sua mãe adotiva, a senhora Carruthers. Ela com a fantasia de palhaço, com uma tesoura na mão, toda ensanguentada. Então o Sr. Carruthers fica perplexo, chocado. Dr. Loomis grita: não! E todo mundo fica ali e os policiais estão ali prontos para poder atirarem e matarem Jamie, coisa que o Dr. Loomis não deixa. Ali então, os caminhoneiros e o xerife Meeker acabam explodindo a entrada da mina para poder evitar então que Michael Myers saia de lá ou consigam matá-lo de uma vez por todas. Mas como eu disse, ele já caiu no riacho e foi levado rio abaixo. Então foi justamente em vão. Ali então, Michael Myers é encontrado por um ermita que acaba cuidando dele durante um ano. E ali na véspera de Halloween, no dia 30 de outubro de 1989, um ano depois,
Michael Myers, então, acorda do seu coma, acaba matando o ermita que cuidou dele, ingrato, né? E acaba voltando justamente até Haddonfield, atrás novamente da sua sobrinha, a Jamie. E aqui, então, nós sabemos que a senhora Carruthers, que foi atacada pela Jamie no filme anterior, sobreviveu. Está bem, traumatizada, obviamente. E ali ela com seu marido viajaram para longe de Haddonfield no dia do Halloween, claro, para não ficar perto dessas festividades, né? E ali a Jamie, então, foi internada durante esse ano no hospital psiquiátrico para crianças, sob os cuidados do Dr. Loomis. E aí, um ano, então, ela não fala, ela perde o poder de falar. Aí se parece bastante, então, com seu tio Michael Myers. Dr. Loomis está completamente obcecado, perdendo toda a razão, agressivo com a Jamie, tratando ela mal, extremamente obcecado com Michael Myers. E ali a Jamie, então, acaba descobrindo, e o Dr. Loomis também, de que ela e seu tio Michael têm um elo psíquico. Ou seja, a Jamie consegue ver as coisas que o Michael faz, consegue sentir o que o Michael sente. E justamente quando o Michael retorna para Haddonfield, ele acaba matando a irmã de Jamie, a Rachel, atesourada na casa dela. E ali então, a Jamie consegue sentir que a Rachel morreu, mas ninguém acredita nela. Até mesmo fala com a Tina, que é a amiga da Rachel, sobre isso. E ali a Tina vai até a casa da Rachel, não encontra nada e acha que a Rachel foi se juntar aos seus pais nessa viagem que os pais fizeram. E fica tudo, entre aspas, bem. A Tina, então, né, está se preparando para uma festa de Halloween durante a noite no celeiro. E ali, né, o Michael acaba matando o namorado da Tina, se passa por ele e acaba levando ela até essa festa, onde ele faz, então, uma contagem de corpos gigantesca. E ali, então, a Jamie, com esse elo psíquico com o Michael Myers, pressente que a Tina está extremamente em perigo. Ela, então, com seu amigo, né, no hospital psiquiátrico, o Billy resolve ir então até a essa festa no celeiro para avisar e poder salvar a Tina. E ali o Dr. Loomis, então, acaba seguindo a Jamie, porque sabe que a Jamie vai levar até o Michael Myers, o seu grande nêmesis. Tina acaba descobrindo os corpos, então, e pede ajuda. Só que em vão que os policiais também já estão mortos. E ali, exatamente nessa cena, então, a Jamie chega com seu amigo Billy para tentar avisar a Tina e salvá-la dos ataques de Michael Myers. E ali então tem uma grande cena de perseguição entre eles. E ali então Michael Myers acaba então começando a perseguir a Jamie em um carro. Só que ali a Tina consegue salvar a Jamie, o Michael Myers bate o carro numa árvore e quando o Michael sai do carro, então, ele acaba tentando atacar a Jamie, a Tina se sacrifica no lugar dela, acaba morrendo, então, e justamente salva a Jamie e o Billy dos ataques de Michael. E ali, então, o Dr. Loomis acaba chegando na cena, Michael Myers foge, não sei porquê, mas ali a Jamie, então, tá cansada disso e aceita, então, a ideia de fazer uma armadilha para atrair o seu tio Michael Myers para tentar pará-lo de uma vez por todas. Ali, então, o Dr. Loomis, junto com o xerife Meeker, os dois acabam montando uma armadilha na casa dos Myers para fazer, então, com que Michael seja atraído até lá e justamente capturá-los naquela cena. Então, quando tudo está preparado para a armadilha de Michael, os policiais recebem uma ligação anônima de que Michael arrombou o hospital psiquiátrico das crianças. Então, os policiais vão em direção ao hospital psiquiátrico e deixam o Dr. Loomis, a Jamie e mais um policial sozinhos ali na casa dos Myers. Só que é uma outra armadilha. E aí o Michael Myers então mata esse policial e acaba estoqueando
perseguindo a Jamie pela casa. Ele acaba machucando quase gravemente o Dr. Loomis e quando ele está perto da Jamie, ela fala sobre tio, tira a máscara dele, bota a mão no rosto dele, olha nos olhos dele e tem um momento tão lindo que até mesmo o Michael Myers chora, gente. Quer um lenço, Michael Myers? Ele chora e a Jamie acha que conseguiu atingir o seu tio e na verdade não, ele coloca sua máscara de novo e começa a atacar a Jamie. O Dr. Loomis então pega a Jamie e começa a gritar, falando: olha, você quer ela? Vem cá então, você quer ela? Vem cá então, que não sei o que. A Jamie grita e grita e fica extremamente assustada, com medo, porque ela nem tá salva de nenhum dos dois lados, né? E ali então, numa batalha no final das contas, o Dr. Loomis tenta capturar o Michael, não consegue, e ali ele acaba no final injetando então um tranquilizador em Michael Myers, descobrindo então que aquela questão da clínica foi uma armadilha, né, para tirar os policiais da casa dos Myers. Os policiais retornam, acabam capturando Michael Myers mais uma vez. E o Dr. Loomis então acaba passando muito mal, o que leva a entender que ele morre, né? Tem um AVC e morre, e ali cai também do lado do corpo de Michael. Será que os dois estão mortos? Só que não. E ali então, eles levam justamente Michael Myers até a delegacia, onde ele fica preso, só que não. E ali então, quando eles estão saindo da delegacia para levar a Jamie de volta para casa, ela fala que não, que o Michael Myers ainda tá vivo, que isso nunca vai acabar. E ali tem uma grande explosão na delegacia. E o policial quer levá-la para casa, acaba entrando na delegacia e fala: fica aqui no carro, não sai daqui. E ali então, quando o policial não volta depois daquela explosão, Jamie vai até a delegacia, vê toda a confusão que estava lá dentro e justamente vê a cela do Michael aberta e ele não está em lugar nenhum. Então é mostrado que Michael Myers foi liberto por um homem desconhecido de preto e eles vagam pela noite em Haddonfield. E nessa mesma fatídica noite, então, a Jamie Lloyd acaba sendo sequestrada por esse homem de preto completamente desconhecido e fica desaparecida durante 6 anos. E ali, então, nós descobrimos, então, que Jamie acabou tendo um bebê e acaba com a ajuda, né, de uma enfermeira ali, fugindo desse culto, né? E ali, então, fugindo disso tudo, Michael Myers está atrás dela. Ela consegue, então, esconder o seu bebê e pedir ajuda pela rádio da cidade. Que justamente nesse exato momento, o Dr. Wynn, que é o responsável, o diretor por Smith's Grove, visita o Dr. Loomis, que já está aposentado, recluso, doente e cansado. Ele quer, então, que o Dr. Loomis volte a trabalhar em Smith's Grove, mas o Dr. Loomis simplesmente recusa. E ali os dois, escutando o rádio, escutam então o pedido de ajuda de Jamie. Ao mesmo tempo, Tommy Doyle, agora um adolescente, também obcecado por essa história de Michael Myers, acaba ouvindo também o pedido de ajuda de Jamie e consegue rastrear onde está o bebê de Jamie, numa estação de ônibus. E é aqui então que começamos a ter duas diferenças, já que esse filme tem duas versões, a versão dos cinemas e a versão do produtor. Aqui então, na versão dos cinemas, a Jamie acaba sendo morta por Michael Myers num celeiro. E na versão do produtor, a Jamie é esfaqueada por Michael, mas consegue ir até o hospital e tem uma cena então com o Dr. Loomis, em que os dois têm um papo muito, mas muito emocionante mesmo. E o Tom então, com um bebê que ele nomeia de Steven, vai até o hospital e acaba encontrando com o Dr. Loomis e fala que aquele era o bebê de Jamie, mas infelizmente nesse exato momento esse homem estranho desconhecido invade o quarto de Jamie e atira na cabeça dela, em que ela morre. Por mais então, né, que nas duas versões a Jamie morre, essa morte dela é completamente diferente, né? Um é mais impactante, o outro é muito mais rápido. Tommy Doyle fala que vai cuidar então do bebê da Jamie depois da morte dela. E ali descobrimos então que
os Strodes, né, a família então adotiva da Laurie Strode, acaba se mudando para, vai entender por quê, para casa dos Myers. Dentre eles está então a Kara e o seu filho Danny, de 6 anos de idade, que começa a ouvir vozes pedindo para matar a sua mãe. E ali então o Tommy fica extremamente preocupado com isso, porque eles acabaram então morando na casa dos Myers e justamente Michael Myers ainda está ali foragido, então com certeza eles são um grande alvo. Dali então, né, o Dr. Loomis acaba indo até a casa a pedido do Tommy para poder avisar dos perigos, e ali ele não é muito bem recepcionado e é mandado embora. Então o Tommy, né, ele acaba entrando em contato com a Kara, que é a mãe do Danny, e revela para ela toda a história por trás de Michael Myers. O Tommy, ele vive, né, na pensão da senhora Blankenship. A senhora Blankenship foi a babá de Michael Myers naquela fatídica noite de 1963, quando ele matou a sua irmã. Então, a teoria do Tommy, então, que ele diz para Kara é que o Michael Myers estava sendo utilizado, né, controlado por uma seita druida chamada Culto de Thorn, que justamente então amaldiçoou Michael Myers para poder matar os membros da sua família, para que os membros então do culto conseguissem benefícios, sucesso, dinheiro, várias coisas por conta então desses sacrifícios que Michael Myers faria matando os membros da sua família. E que agora o Michael, né, teria que matar o seu, dependendo da versão, né? Nessa versão do cinema, o Steven, filho da Jamie, é um clone de Michael Myers. Mas a versão dos produtores, o filho da Jamie é filho também do próprio Michael Myers, do seu tio, né? Pesadíssima essa história, né? Também uma diferenciação aqui que temos das duas versões. Mas enfim, Michael Myers então tem que matar ou o seu próprio filho ou o seu clone que tem o seu DNA ali e é o último membro da sua família que está vivo. E ali a ideia então era justamente passar a maldição do Michael pro Danny para poder renovar essa maldição toda com uma nova criança, né? E ali então a própria senhora Blankenship, que foi a babá do Michael, conta que o Michael via vozes e etc. E ali, né, ela também faz parte justamente desse culto todo. O Michael então acaba indo até a casa dos Strodes, mata a família completa que tá ali, né? Os pais da Kara, o irmão da Kara e até mesmo a namorada do irmão da Kara são mortos por Michael Myers. E ali então eles acabam sequestrando o Danny e o Danny então é levado para Smith's Grove. Quando eles chegam no hospital, é descoberto então que o Dr. Wynn, o responsável ali por Smith's Grove, o diretor de Smith's Grove, ele então é o grande líder desse culto de Thorn, em que ele então pede para o Dr. Loomis se juntar ao culto de Thorn, que ali o Dr. Loomis se recusa a se juntar a ele. O Dr. Wynn então ataca o Dr. Loomis e deixa ele inconsciente. O Dr. Wynn então vai até a sala de operação para poder fazer todo o procedimento lá. Sem motivo nenhum, Michael simplesmente se volta contra o culto de Thorn. Ali então, né, a Kara, ela acaba sendo liberta pelo Tommy e o Michael, depois de matar todo mundo ali, vai em direção aos dois. E ali então o Tommy luta com o Michael Myers, tem uma luta entre os três ali. O Tommy acaba injetando, né, uma dose de um líquido corrosivo em Michael Myers e ali ataca o Michael com um cano várias e várias vezes, deixando o Michael Myers inconsciente. Kara, então, com o Tommy, acabam resgatando, né, tanto o Steven, o filho de Jamie, e também o próprio Danny, que é o filho de Kara, e vão embora de Smith's Grove. Ali no final do filme a gente vê uma máscara caída do Michael Myers no chão do hospital e também um grito de Dr. Loomis no fundo. Então, o final completamente em aberto, não sabemos o que acontece, mas podemos inferir que Michael, né,
está vivo ainda, escapou da morte e talvez tenha atacado e matado o Dr. Loomis por conta daqueles gritos. O filme acaba sem o final realmente em definitivo. Mas na versão então dos produtores, o final é completamente diferente. Ali a Carrie, ela não tá presa numa cela e salva pelo Tommy. Ela tá numa sala, né, do culto de Thorn, que ali no centro nós temos então o bebê Steven, o Danny do lado assim e o Michael Myers preparando para poder matar o Steven e transferir então, né, a maldição para o próprio Danny. E ali temos todo o culto de Thorn nesse momento realizando essa grande cerimônia. Ali o Tommy então acaba chegando nessa cena toda, ele acaba levando o Dr. Wynn como refém, né, e acaba então deixando os membros do culto sem saber o que fazer naquele momento, que o Dr. Wynn justamente é o líder ali desse culto, né. Ele então, junto com a Kara, conseguem fugir, junto com as crianças, né, junto com o Danny e também com o Steven. E ali o Michael Myers vai persegui-los. Então o Tommy acaba usando uma runa druida para poder fazer com que Michael parasse de atacá-los. E ali então o Michael fica completamente paralisado. E ali o Tommy, Kara e os garotos então simplesmente conseguem fugir de Smith's Grove vivos e pleníssimos. Nesse exato momento, então, nós temos o Dr. Loomis que chega até o local e vê então um corpo caído no chão, achando que é o Michael Myers, porque estava com a roupa de Michael Myers. Só que então, quando ele tira a máscara, achando que é o Michael, na verdade, o Dr. Wynn, gravemente ferido pelo próprio Michael Myers. Michael, então, parece que ele se rebelou contra o culto de Thorn e parece que ele matou praticamente todo mundo ali. E ali, então, quando o Dr. Wynn está à beira da morte, ele transfere as runas druidas de Thorn para Dr. Loomis. Dr. Loomis então se torna o novo membro, o novo líder do culto de Thorn para continuar essa maldição enquanto o Dr. Wynn morre. E ali então o Dr. Loomis sai gritando o que ele estava recebendo essas runas. E ali então no final do filme é mostrado Michael Myers andando pelas ruas, ali na escuridão, usando as roupas do Dr. Wynn, e Michael Myers então ele está vivo. Então esse aqui é o final dessa sextologia que conta 5 filmes, né? Mas é o final então dessa história da linha do tempo de Laurie e de Jamie. O apanhado aqui que temos então é justamente Laurie e Michael são irmãos. Michael é amaldiçoado por esse culto de Thorn para matar os membros da sua família e acaba então matando também sua sobrinha Jamie. Então a Laurie morreu no acidente de carro, tem essa filha Jamie, em que Michael Myers então acaba matando ela, né? Ou na outra versão, o Dr. Wynn que mata a Jamie, né? Então, sim, tem essas duas versões completamente diferentes aqui, né, galera? Mas então esse é o grande apanhado então que temos aqui sobre esses 5 filmes da linha do tempo de Laurie / Jamie, né, galera? Então comentem aqui o que vocês acharam dessa linha do tempo. Vocês gostam? É as suas favoritas? Eu acho que é uma das menos favoritas aqui, né? Com essa questão de culto de Thorn, eu sei que muita gente não gosta, tira todo o ar de mistério por trás de Michael, toda aquela simbologia do mal, criando uma justificativa. Enfim, né? Muita gente não gosta, eu realmente também não gosto nada disso. Mas enfim, né? Nos próximos dias, então, nós vamos ter as outras linhas do tempo aqui de Halloween. Então, não percam, galera. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Estamos começando a semana Legado de Halloween, 45 anos, para comemorarmos então esses 45 anos da franquia Halloween, fazendo então um apanhado das linhas do tempo. Vou fazer um ranking e vários vídeos muito legais que vão até dia 31 de outubro. Então não percam e se inscrevam aqui no canal, dê um like nesse vídeo se vocês gostaram desse vídeo, e o like de vocês ajuda bastante a fazer o canal crescer mais e mais. Ative o sininho para não perder futuros conteúdos. Então galera, muito obrigada, até os próximos vídeos. Happy Halloween, Michael.